Glória a Deus. Quem está feliz aqui, diga amém. Muito bom. Queridos, nós estamos caminhando bem esses dias, né? Vimos Deus fazer coisas extraordinárias, coisas assim, bem poderosas. Na primeira noite, Deus falou conosco com respeito à ressurreição de sonhos. Quem já está vendo os seus sonhos ressuscitados aí, diga amém. Aleluia. Ontem, Deus falou conosco sobre uma interação. Deus planta em nós sonhos para que nós possamos interagir com Ele, debaixo da unção do Espírito que é residente em nós. E hoje nós vamos aprender sobre a expectativa que Deus tem que nos tornemos como igreja relevante para a cidade, igreja relevante para a nossa região, igreja relevante para a geração em que nós vivemos. Então nós vamos crescendo, percebe que nós estamos crescendo cada vez mais na revelação do Senhor. Sonhos ressuscitados, interação com Deus para nos tornar pessoas relevantes, igreja relevante. Mas antes que eu comece a pregar hoje, eu quero anunciar mais uma vez, quem ainda não tem em sua propriedade consigo aí, esse livro que eu acabei de lançar, Descobrindo os Segredos dos Milagres, entendendo como experimentar a intervenção divina. Quem não tem ainda, levante as mãos, deixa eu ver. Aleluia, olha, perdoa o seu pecado, está perdoado, em nome de Jesus, viu? Tá? Estou brincando com você. Mas é um livro abençoadíssimo, é um livro que vai te ajudar a entender a intervenção dos céus. Eu tenho falado todos os dias que eu aprendi algo muito interessante da parte do Senhor. Eu me lembro que eu estava orando como quem estivesse tentando convencer Deus de agir em meu favor. Sabe aquela história assim, Deus, por favor, faça, Deus, por favor, realize. E Deus falou comigo que eu não precisava gastar tempo com isso, porque na realidade Ele sempre estará disposto a intervir. Eu não preciso tentar convencer Deus para intervir, Ele sempre vai estar disposto a fazer. Eu disse, mas então Deus, o que eu faço para que o Senhor intervenha? Ele disse, entenda os meus caminhos, entenda a forma como eu ajo, entenda o meu coração e comece a interagir comigo que eu vou intervir na sua vida. Aquilo mudou a minha vida de forma poderosa e a partir de então eu comecei a entender que eu já tenho em Deus uma herança, eu já tenho em Deus uma graça, eu já tenho em Deus o seu favor. Eu apenas preciso aprender a interagir para que Ele se manifeste em nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Este foi um dos textos que Deus ministrou ao meu coração. Ele disse, você percebe o quanto eu eduquei a minha igreja com relação à minha disposição de abençoar? Eu falei, sim Deus, mas eu queria entender um pouco mais. Ele disse, olha o texto novamente, veja o que eu inspirei o meu servo Paulo para escrever. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado, ou qual nos abençoou. Perceba que eu já fiz tudo por você. Na realidade nós lutamos para ser alguma coisa que nós já somos. Nós já somos abençoados. Quem diz amém a isso? Amém. Nós já somos mais do que vencedores. Diga amém a isso. Amém. Aleluia. E Paulo então tomava isso como louvor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, mostrando que o louvor é uma linguagem da fé. Você só agradece aquilo que você sabe que recebeu. Você só agradece aquilo que você sabe que é seu da parte do Senhor. Mas o texto continuou e Deus também continuou ministrando no meu coração, dizendo assim, veja onde estão essas bênçãos. Elas estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você tem que aprender a interagir com a minha lei, aprender a interagir com o meu espírito, para que aquilo que está no mundo do espírito se manifeste na sua vida. Então nesse livro eu falo bastante coisas sobre isso, que vai ajudar você demais a crescer em nome de Jesus, amém? Quero aqui oferecer esse para o meu querido pastor e sua família, em nome do Senhor. Isso é um presentinho, só um agrado, um carinho, glória a Deus. Tem outros livros lá. Outro material que eu também gostaria que você tivesse nas suas mãos são os pendrives. Na realidade, você pode comprar um só pendrive e fazer ele se multiplicar por todo o interior de São Paulo, porque eu quero que isso aconteça. Você adquire ele e multiplique, triplique, quadriplique, quintuplique, faça o que você quiser. Eu quero que essa palavra seja derramada por todo o Brasil. E é um instrumento poderoso. Imagina, eu estava conversando com minha irmã ali atrás. Ela me disse assim, pastor, esse pendrive é uma benção, porque eu viajo muito. Então eu espeto ele lá no painel do meu carro e vou ouvindo e volto ouvindo. Então é uma maravilha. Então realmente é um instrumento muito poderoso
para você ser abençoado. E tem outros diversos materiais ali, em nome de Jesus. Então, tem ali várias formas para você pagar, tem várias formas para você investir. E os recursos que a gente vai colher da venda desses materiais vai ser revertido para a própria obra de Deus. Não é apenas para vir para o meu bolso, não. É uma forma de sustento, tanto meu como da missão que eu coordeno, dos missionários que andam comigo. É uma forma de você abençoar o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Vamos crescer na palavra essa noite, em nome do Senhor? Aleluia. Então, vamos ver se vocês captaram a mensagem do Senhor desde sábado, desde sexta-feira. Na realidade, Deus tem feito a gente crescer aqui. Eu já falei 2 vezes, agora a terceira é com vocês. Na sexta-feira Deus falou sobre sonhos. Só sonhos? Não. Ressurreição de sonhos. A importância de nós alimentarmos os sonhos de Deus, porque a linguagem de Deus, a linguagem da fé são os sonhos. Sempre que Deus quer agir na terra, Ele dá sonho para as pessoas. Você pode chamar isso de visão, uma imagem clara de um futuro desejável. Esta é a maneira de Deus trabalhar, esta é a forma de Deus agir. Por exemplo, a comunidade Moriá existe pela vontade de Deus. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Agora, ela não caiu do céu aqui. Ela primeiramente foi plantada dentro de um coração. E aquele coração se rendeu ao propósito de Deus, dando oportunidade para que Deus, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 13, que põe em nós o querer, também efetue. Então, enquanto os líderes deste ministério sonharem com esta comunidade, enquanto houver sonhos aqui, ela vai crescer, ela vai se multiplicar, ela vai ser influente. No dia que não tiver mais sonhos, ela começa a perder. Por isso nós precisamos passar por esses reavivamentos, onde Deus restaura os nossos sonhos, restaura a nossa perspectiva de futuro. Glória a Deus por isso. Amém? Aí no sábado nós aprendemos o seguinte, Deus ressuscita sonhos, mas Ele também nos capacita pelo seu Espírito. E essa capacitação é o que já está em nós. Nós precisamos aprender apenas a interagir. Você quer ver? Quantos de nós aqui já fomos cheios do Espírito Santo? Diga amém. Amém. Quantos somos templos do Espírito Santo? Diga amém. Amém. Aleluia. Então quer dizer que você tem um Espírito residente dentro de você. Quando eu falo do Espírito Santo, eu não estou falando apenas de uma força ativa, estou falando do próprio Deus. Estou dizendo aquele que esteve desde a criação do mundo, aquele que conhece a mente de Jesus, aquele que sabe todas as coisas. Ele está dentro de você. E quanto mais você aprender a interagir, a ouvir e obedecer, a ouvir e agir, guiado por esse Espírito que está dentro de você, tanto mais você vai manifestar o propósito dos sonhos dentro do seu coração. Com qual objetivo? Nós vamos concluir hoje. Para que nos tornemos relevantes na nossa cidade. Para que não sejamos mais um. Deus não precisa de mais um nesta cidade. Deus não precisa de mais uma igreja nesta cidade. Deus não precisa de mais um crente desta cidade. Deus já tem bastante crentes aqui. O que Deus quer nessa cidade são crentes relevantes. O que Deus quer nessa cidade é uma igreja relevante. Uma igreja que cumpra o propósito do Senhor. E é sobre isso que nós vamos ouvir então. E eu entendo, queridos, que quando falamos sobre relevância da igreja, temos que ir lá no início, lá no cerne, lá onde ela nasceu. A igreja, na sua natureza, ela já é relevante. Cristo, quando disse, eu estabelecerei, eu edificarei a minha igreja, estava mostrando a relevância dela. Eu não consigo pensar que Cristo trabalharia por uma causa irrelevante. Eu não consigo imaginar que Cristo edificaria algo irrelevante. Pelo contrário, tudo o que Jesus faz é relevante. Tudo o que o Senhor faz tem um propósito extraordinário. Nós já percebemos essa verdade desde Gênesis, quando o próprio Deus, vendo a sua criação, disse, e viu Deus que tudo o que havia feito era muito bom. Então a igreja nasceu e ela sempre vai ser uma igreja relevante, principalmente na questão do seu propósito de paralisar as portas do inferno. Nós sabemos que o inferno é a agência mais destruidora da face da terra. Não há quem destrua mais famílias, mais pessoas, não destrua mais empresas, comércios, a saúde, e enfim, o poder da destruição está sobre o inferno. No entanto, Deus, quando levantou a sua igreja relevante, Ele disse, as portas do inferno
não prevaleceriam contra a igreja. Essas duas verdades estão lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja tem uma relevância importante na cidade. Quanto mais a igreja é relevante, menos o inferno entra em ação. Quanto mais a igreja é relevante, menos as portas do inferno prevalecem contra a cidade. E o contrário também é verdade. Quanto mais a gente ver o mundo avançando, é sinal também que a igreja está deixando de cumprir o seu papel com êxito, com profundidade em relação àquilo que Deus planejou para ela. A igreja nasceu, a igreja existe para ser o quê? Relevante. E nesse enfrentamento que a igreja foi chamada para fazer contra as portas do inferno, nós não precisamos temer. Por quê? Efésios capítulo 1, versículo 21 em diante, diz que nós como igreja estamos assentados acima dos demônios, acima de principados, acima de potestades, acima de dominadores. Você tem que se ver desta forma, igreja. Quando nós, sendo igreja de Cristo, quando nós, sendo povo de Deus, não podemos pensar sobre nós numa questão de que vamos nos tornar vencedores. Cristo, quando estabeleceu a igreja, Cristo, quando fundou a igreja, Ele já a fundou com as chaves do inferno e da morte nas suas mãos. Aleluia. Acho que você não entendeu. Vamos entender quando que Cristo fundou a igreja. A Bíblia fala que Cristo se fez carne e Ele viveu entre nós, obediente até a morte de cruz, não é verdade? E a Bíblia fala que Ele morreu e Ele desceu ao inferno. E quando Ele desceu ao inferno, Ele tomou das mãos do diabo a chave da morte, a chave do inferno. Ele então ressuscitou. Ele se apresentou vivo, com provas incontestáveis diante dos seus discípulos. E a Bíblia fala que Ele soprou o seu espírito sobre aqueles homens. O que é a igreja? A igreja são tijolos? Não. A igreja é o prédio? Não. A igreja são materiais? Não. A igreja é as pessoas salvas. A igreja é o corpo de Cristo, onde aqueles que são salvos se reúnem para cumprir os mandamentos. E onde foi que Cristo estabeleceu a sua igreja? João capítulo 20, quando Ele soprou sobre aqueles discípulos o Espírito. Ali as pessoas nasceram de novo. Agora pense bem, as pessoas nasceram de novo, Cristo já ressuscitado. As pessoas nasceram de novo com Cristo com a chave da morte, com a chave do inferno. A igreja nasceu de novo, o povo nasceu de novo com Cristo já tendo vencido todas as coisas. Aí Ele estabeleceu a sua igreja. E Ele diz assim: agora vocês, como igreja estabelecida, vitoriosa, vocês vão esperar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A igreja do Pentecostes foi uma igreja revestida, uma igreja autorizada para trabalhar, porque ela está acima de principados e potestades, porque ela é uma igreja triunfante que nasceu mais do que vitoriosa. Queridos, quando eu penso sobre essas questões em relação à igreja, eu não consigo ver nada senão uma igreja relevante. Você concorda comigo ou não? Aleluia! Esta é a igreja do Senhor Jesus. Esta igreja indenominacional, esta igreja atemporal, esta igreja de todos os tempos e de todas as épocas. Agora, uma coisa interessante é que Ele fez uma igreja tão boa, tão legal, tão gostosa, tão relevante, que Ele mesmo disse: eu gostei tanto de ter feito ela, que todas as vezes que vocês se reunirem, eu vou estar ali com vocês. Aleluia! Né? Mateus capítulo 18, 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Eu até brinquei hoje de manhã quando eu preguei essa mensagem, falei assim: tem gente que fala assim, eu vou buscar a presença de Deus. Não, queridos, é Deus que busca a nossa presença. Todas as vezes que a gente está, Deus está conosco. O que nós temos que aprender é uma coisa totalmente diferente, é interagir com a presença do Senhor. Quem aqui é a igreja de Cristo? Diga amém. Amém. Todo momento que você se reuniu aqui como igreja, Ele já estava aqui. Ele disse assim: eu estarei presente. Todas as vezes que nós como igreja nos reunimos, Jesus está presente. Todas as vezes que nós nos congregamos, Jesus está presente. O que temos que aprender é interagir com o seu propósito, interagir com o que Ele está construindo. E aqui entra o nosso papel como igreja militante. Até então, eu falei da igreja triunfante, a igreja que é de forma atemporal, a igreja que é a igreja de todos os tempos e todas as épocas e todos os santos. Agora, essa igreja militante está falando sobre você, está falando sobre mim. Eu e você, nessa interação com a presença do Senhor, temos que aprender a ser relevantes, temos que aprender a manifestar a glória do Senhor. Eu sempre digo que se nós temos uma igreja forte,
nós temos uma cidade protegida. Se nós não temos uma igreja que sabe viver como igreja relevante, nós vamos proteger a nossa cidade. Nós vamos proteger a nossa cidade contra as portas do inferno. Nós vamos proteger a nossa cidade contra as astutas ciladas de Satanás. Nós vamos proteger a nossa cidade contra as forças espirituais da maldade. Cristo não nos salvou apenas para nos abençoar a nós mesmos. Ele nos fez igreja. Deus não nos fez apenas salvos. Deus nos fez igreja. Igreja militante para onde Ele nos plantar, nós possamos ser proteção, nós possamos ser reconciliadores, nós possamos ser canal de Deus para abençoar outras pessoas. Isso está em contexto que eu preguei tanto no sábado como na sexta, para que nós possamos ter essa mentalidade de ser essa igreja que eu estou pregando, temos que tirar a mentalidade consumista. O que é a mentalidade consumista? Que nós viemos ao culto apenas por nós. Está certo, você veio por você e não está errado não, mas você não deve estar aqui só por você. Você tem que estar aqui por Jesus, você tem que estar aqui por sua cidade, você tem que estar aqui pelas pessoas que moram. Isso é fazer você ter uma mentalidade de relevância, dizendo assim, eu vou sair da mentalidade consumista e eu vou aprender a ser essa igreja militante, essa igreja que vai tomar a sua posição na cidade, essa igreja que vai ser voz na cidade, essa igreja que vai ser luz na cidade, essa igreja que vai ser mensageira de Deus na cidade, essa igreja que não vai ser mais uma. Quantos concordam comigo? Diga amém. Aleluia, aleluia. Então a igreja relevante, ela deveria se expressar na cidade de forma poderosa. Agora, eu vou repetir o que eu já disse. A igreja é tijolo? Sim ou não? A igreja são pedras sobre pedras? Não. Esse prédio foi construído para que a igreja se abrigasse. Para que ele se abrigasse do calor, do frio, da chuva, né? Do intempéries da natureza. Mas a igreja está aqui dentro. Quando eu falo ser igreja relevante, ser essa igreja que milita pela causa do reino, eu estou falando diretamente de você e de mim. Eu e você temos que aprender a ser isso. Bem, vamos trabalhar alguns conceitos então, sobre a forma prática de você ser relevante. Algumas definições sobre relevância. Diga comigo, ser relevante é ser importante. Aleluia, nós temos que ter uma importância nessa cidade. Uma importância real, verdadeira. Ser relevante é ter valor. Nós temos que agregar valor à cidade. Ser relevante é se distinguir. Nós temos que ser distintos na nossa forma de ser e viver como igreja. Esse é o propósito do Senhor. A importância que temos, o valor que agregamos e a distinção que nós temos nessa cidade. Existe um texto na palavra de Deus que eu quero ler com você, lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36 até o 43, nós vamos aprender com uma mulher, como que ela conseguiu ser uma igreja relevante, como que ela conseguiu plantar uma igreja relevante na sua cidade, lá em Jope. O texto fala o seguinte: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia. Queridos, eu quero fazer as perguntas que eu acabei de falar sobre a igreja relevante, e vamos ver se Dorcas realmente se enquadra nisso. O que é ser relevante? É ser importante? Será que Dorcas era importante para aquelas pessoas? Sim ou não? Será que era importante para a cidade onde ela estava? Oh, aleluia. Você acha que ela se distinguia na cidade onde ela estava? Será que ela agregava valor para a cidade que ela estava? Então Dorcas se torna aqui um exemplo prático de como podemos ser esta igreja relevante. E a primeira verdade que eu descubro aqui em Dorcas,
para que ela pudesse se tornar, ou ter se tornado, melhor dizendo, uma igreja relevante, é que ela conseguiu fazer com que a sua fé se tornasse prática. Você observa que as pessoas que se enxergavam a Dorcas, ou a Pedro, ou aquela situação, todas elas falavam a respeito de como Dorcas havia traduzido a sua fé por obras, como ela havia traduzido a sua fé de forma prática. As pessoas dizem assim: olha como ela nos ajuda, olha como que ela nos dá esmola, olha como que ela nos faz roupas, olha como que a fé daquela mulher não era só uma fé templista, não era uma fé trancada dentro das quatro paredes, ela exercia a sua importância, ela agregava valor, ela se distinguia na sua cidade, por uma fé prática. Eu não sei por que razão nós, como igreja do século 21, nós aderimos muito aos discursos e nós aderimos muito à teoria e mergulhamos pouco na prática. Eu não sei por que o diabo conseguiu nos enganar achando que nós vamos realmente fazer a obra de Deus só ouvindo e ouvindo e ouvindo. Ainda ontem eu falei sobre isso, dizendo que a crença ela é importante. A crença ela é é um fator prioritário nas nossas vidas. No entanto, a crença por si mesma, a crença se não seguida por obras, a crença se não seguida por uma ação, ela é improdutiva. Lembra que eu brinquei sobre a ressurreição de mortos? Lembra que eu brinquei sobre cura ontem? Não adianta você crer que Jesus cura se você não orar por um enfermo. A crença é importante, Jesus cura, quantos concordam? Diga amém. Mas enquanto você não traduzir essa crença numa ação, ela vai ser improdutiva. Você vai continuar crendo, nunca vai ver nada, e os doentes vão continuar a vida inteira doente, porque você não traduz essa prática numa ação. Por exemplo, quantos creem que Jesus salva? Diga amém. Amém. Mas nós só vamos ver salvos nessa cidade se eu traduzir essa crença numa prática, de eu ir e falar às pessoas sobre o plano da salvação, falar o quanto elas andam em pecado, o quanto Jesus morreu por elas, o quanto Jesus ressuscitou por elas, e tem um plano eterno para que elas andem neste caminho. Agora, você tem que traduzir a sua fé numa prática. Tiago fala muito sobre isso, que nós devemos mostrar ao mundo a nossa fé por nossas ações. Nós não precisamos aqui ficar com medo de dizer: mas que essa questão das teorias de que eu sou salvo por obras. Não, ninguém é salvo por obras. Jesus já nos salvou, mas Ele nos salvou para as boas obras. Ele nos salvou para sermos relevantes. Ele nos salvou para nós caminharmos numa fé prática. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando porque eu creio. Por que eu viajo às nações? Porque eu creio no poder transformador do Evangelho. Eu estou pegando a minha crença e transformando ela em uma prática. Dorcas fez isso. E nós precisamos fazer. Olhe para dentro de você como igreja. Olhe para dentro de você como povo de Deus. E veja como que você está trabalhando esses dois conceitos. Do que você já conhece sobre Jesus e do que você pratica sobre Jesus. Do que você sabe do que Jesus faz e o que você faz para revelar esse Jesus. Nós precisamos equilibrar isso. Dorcas se tornou relevante na cidade de Jope no momento em que ela transformou a sua teoria em prática. Agora, nós temos que ver uma outra verdade em relação a isso. A prática que Jesus quer de nós não está conectada ao que eu chamo de uma visão megalomaníaca. O que é essa palavra difícil, pastor Marcelo? Deixa eu explicar para você. Essa palavra megalomaníaca significa assim, mania de grandeza. E tem pessoas que pensam que fazer a obra de Deus é só quando você vai fazer algo extraordinário. Você vai fazer algo assim estupendo. Só quando você for fazer algo que vai abalar as estruturas das nações. Queridos, isso é importante. Que Deus nos dê autoridade cada vez mais para caminharmos nessa dimensão. Mas se você for parar para pensar, essa não é a realidade da obra de Deus. A obra de Deus não acontece com questões extraordinárias. A obra de Deus acontece com coisas ordinárias. Ordinária no sentido de ser comum. A vida acontece nas coisas comuns. Você já parou para pensar que a maioria do que você tem hoje não foi de um fator extraordinário, mas foi do seu dia a dia no comum, no seu trabalho do dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas, no seu dia a dia. Você foi construindo uma vida extraordinária. Você foi construindo uma vida surpreendente. E Dorcas, você vai observar que as atitudes que ela tinha
Eram atitudes extremamente simples, 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 simples. Simples. O que ela fazia? Roupa. O que ela fazia? Dava esmola. E ela abalou as estruturas daquela cidade com as coisas simples. Ela mexeu com o povo daquela cidade, fazendo coisas comuns. Eu acho que esse discurso do extraordinário, ele parece ser um discurso de fé, mas na realidade ele trava as pessoas. Por quê? Porque ninguém aqui se enxerga como extraordinário. Eu não me vejo como extraordinário. Se eu fosse pensar que todo meu culto fosse extraordinário, eu ia deixar de pregar. Se eu fosse pensar que toda a minha reunião fosse extraordinária, né, eu ia deixar de ser um pregador da palavra de Deus. Mas eu sei que as coisas acontecem no ordinário, ou seja, eu vou fazer o que tem que ser feito, de forma simples, de forma singela, crendo que é um Deus poderoso por trás de mim, que vai confirmar, que vai tocar as pessoas, que vai fazer com que elas entendam o seu amor e a sua graça. E foi isso que Dorcas fez. Ela traduziu uma fé teórica para uma fé prática de forma simples. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa ser simples. Aliás, diga assim para as pessoas, diga assim para elas assim: se você não for simples, dificilmente as pessoas que não conhecem a Jesus vão entender o que você quer falar com elas. Simples. Simples. Eu nas igrejas que plantei, é interessante, eu vi assim, coisas extraordinárias acontecendo, muito bonitas às vezes, mas assim, nas ordinárias era que a igreja crescia. Então eu me lembro uma vez, eu fiquei de olho naquilo, eu não fiz de propósito, foi um acontecimento. Eu dei nós chamamos lá de Casa Luz, que não são os nossos grupos pequenos, e eu dei para uma pessoa assim muito simples cuidar a Casa Luz, mas muito simples mesmo. Ela mal conseguia falar direito, ela mal conseguia se expressar direito. Casa Luz são os grupos pequenos, as nossas células, né? Ela é muito pequena, assim, muito simples essa pessoa. E aí eu coloquei uma pessoa assim, teólogo assim, conhecedor da Bíblia, assim, um cara muito poderoso da Bíblia e tal. Aí eu fiquei vendo as coisas acontecendo. Aquele teólogo, o grupo dele ia diminuindo cada vez mais, o grupo ia diminuindo cada vez mais, e aquele lugar simples, aquele lugar comum, foi crescendo e foi se multiplicando e foi crescendo. Eu fui de perto olhar, por quê? Esse camarada que se julgava demais, ele sentava lá e ele queria fazer sempre a sua reunião extraordinária. Ele queria trazer aquele estudo assim, que até Deus saía do seu trono para ouvir, para ver se ele era tudo aquilo mesmo, entendeu? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Né? Enquanto aquela outra senhora, ela era simples, as pessoas chegavam e ela abraçava e beijava e dizia: que bom que você está aqui, nós vamos orar juntos e Jesus vai tocar a gente, e a coisa ia para frente. Olha novamente seu irmão, diga assim: você tem que transformar a sua fé teórica numa fé prática. A sua fé prática tem que ser simples. Simples. Você já percebeu que os mandamentos que Jesus nos manda fazer é simples? Ele fala assim: vai e diga para as pessoas sobre o meu amor. É simples. Vai e diga para as pessoas que eu curo elas. O que a Bíblia fala assim: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, não tem coisa mais fácil que você pôr a mão numa pessoa. É só fazer assim, ó. O que tem de tão extraordinário isso? Nós temos que arrancar essa mentalidade. Sabe por que a gente não põe as mãos para curar? Porque a gente sempre acha assim: eu não sou extraordinário, eu não sou o cara da cura divina. Não, a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia diz assim: quando você entrar numa cidade, você cure os enfermos. Quando você entrar numa cidade, você expulsa o demônio. Isso é coisa de gente simples, isso é coisa de gente que acredita em Jesus. Quem acredita em Jesus aqui? Diga amém. Aleluia. Aleluia. Você quer coisa mais simples do que chamar o seu vizinho, a sua vizinha, para talvez tomar um chá da tarde, ou numa noite de sexta-feira, comer uma pizza na sua casa, e ali chegar para ela e falar: sabe por que eu te chamei aqui? Eu gosto tanto de você, e eu quero fazer uma oração por você, eu quero abençoar a sua família. Tem coisa mais simples do que isso? Não tem. Tem coisa mais simples do que você chegar ali para o seu vizinho, ajudar ele a cortar a grama dele, chegar para o seu vizinho, e ele está lavando o carro, e você chega e vai lavar o carro com ele. Tem coisa mais simples que isso? Não tem. Mas é nessas questões ordinárias da vida que o poder se manifesta. Ali ele vai falar de um problema, você vai orar pelo problema dele. Ali ele vai falar de uma angústia, você vai orar pela angústia dele. Porque você é igreja relevante. Tem alguém comigo aqui? Diga amém.
Aleluia. Põe a mão na sua cabeça profeticamente e diga assim: eu creio no sobrenatural, eu creio no extraordinário, mas eu preciso ser uma pessoa prática, nas minhas atividades práticas, nas minhas atitudes simples, o sobrenatural, o poder de Deus, a graça extraordinária vai se manifestar, mas tudo isso reside nas coisas simples da vida. Aleluia. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Bem, vamos seguir aqui adiante. Talvez você diga assim: mas pastor, eu até quero traduzir a minha fé numa fé prática. Eu até quero fazer as coisas para Deus dessa forma que você está dizendo aí, bem simples, mas eu não sei o que fazer. Deus nunca falou comigo, nunca um serafim, um querubim, um arcanjo, um anjo, nunca os céus se abriram com raios, trovões e relâmpagos, nunca eu ouvi a voz estrondosa de Deus dizendo: filho meu, eis que te digo. O que eu vou fazer da vida? Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Vamos olhar para Dorcas. A gente não percebe nenhum fato assim tão extraordinário acontecendo nela. Mas o que fez Dorcas se movimentar a favor daquela cidade? Ela enxergou as necessidades. Ela viu viúvas na sua cidade. Ela viu viúvas sem roupas na sua cidade. Ela viu viúvas com necessidades básicas que estavam ao seu alcance de suprir. Meu irmão, todas as vezes que Deus te fizer enxergar uma necessidade, ali está um chamado divino para você ser resposta. Toda vez que você encontrar um problema na sua frente, ali está o chamado de Deus dizendo: você pode resolver esse problema em meu nome. Todas as vezes que você encontrar uma situação difícil ao seu redor, é a mesma coisa que o Senhor dos céus dizendo assim: filho meu, eu te coloquei aí para isso. Mas o que acontece? Lembra que eu falei? Nós estamos presos no extraordinário. Nós não conseguimos achar que Deus está nos chamando com coisas simples, que Deus está nos chamando com coisas comuns da vida. Necessidades tem por todos os cantos. Já foi comprovado, queridos, que os dois melhores métodos de evangelismo, os dois melhores métodos para você ser influente, relevante na cidade, sabe qual que é? É o evangelismo por amizade, o evangelismo por suprimento das necessidades. Se você trabalhar essas duas áreas, você ser amigo das pessoas que você quer ganhar para Jesus e se propor em ajudá-las nas suas necessidades, você vai observar como Deus vai tocá-la, como Deus vai salvá-la. Você quer ver? Vou fazer uma experiência aqui com vocês essa noite. Quantos aqui foram salvos porque assistiram um programa de televisão extraordinário? Levante as mãos aí, deixa eu ver. Uma pessoa. Olha, nós estamos num grupo grande aqui. Uma pessoa. Alguém mais foi salvo pela televisão aqui? Uma pessoa só. Uma pessoa só. Uau! Quem foi salvo aqui por aquele grande congresso assim, enorme, que gastou muito dinheiro para trazer um famoso pregador, assim, aquele cara assim que arrebentou os infernos da cidade? Levanta as mãos aí, deixa eu ver. Nenhuma mão levantada. Uau! Olha só. Agora eu vou te fazer uma terceira pergunta. Quem é que hoje é salvo, aceitou Jesus? Porque um amigo, porque um parente, porque um colega, um conhecido da escola falou do amor de Deus para você e você então foi tocado por esse amor. Levante as mãos e diga amém. Está vendo? A gente quer ir por um caminho que Deus não está indo. A gente quer ir para lá por causa da gente, porque a gente quer ficar famoso. A gente quer aparecer. A obra de Deus mesmo não está naquilo ali. Não estou desprezando a televisão, não estou desprezando o rádio, não estou desprezando as mídias. Não, pelo amor de Deus, isso tem que ser usado. Mas nós temos que entender uma coisa: a vida não acontece lá. A vida acontece quando você se depara com as realidades. A vida acontece, o desdobrar dos céus na terra acontece quando o olho no olho se encontra, quando duas mãos se apertam, quando duas pessoas choram juntos, quando duas pessoas encontram necessidades para trazerem soluções. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Amém. Aleluia. Eu fico imaginando assim, eu não tenho certeza não,
Se Dorcas, quando ela começou a fazer aqueles vestidos, e quando Dorcas começou a dar aquelas esmolas, que ela pensou que ela ia abalar as estruturas da cidade. Eu acho que não. Acho que ela não estava com essa pretensão toda, não. Eu acho que Dorcas estava fazendo porque ela viu apenas uma necessidade, e como crente, como filha de Deus, como alguém que amava ao Senhor e as pessoas, ela quis ser resposta, e aquilo foi crescendo, e aquilo foi crescendo, e aquilo foi crescendo, e aquilo foi crescendo, e aquilo foi crescendo. E eu creio que é isso que Deus quer para nós. Eu creio que é isso que Deus espera de cada um de nós. Se você observar, coloque a projeção lá, você vai ver que o que Jesus propôs como meio de evangelismo, como meio de alcançar as pessoas, foi sempre prover as necessidades dela. Vamos lá para Mateus capítulo 10, versículo 5. Leia lá, vamos ler o que está escrito lá. Glória a Deus. Olha só, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. Vamos adiante. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma necessidade ir atrás dos perdidos? Sim, uma necessidade, vamos atrás deles. Ok? Segue adiante. E por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Ok, olha só, cure os enfermos. O que mais? Ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês de graça dão, porque de graça vocês também receberam. Você pode entender isso? O que Jesus está dizendo? Entra na cidade para suprir as necessidades. Veja onde tem um problema. Quem conhece onde tem um problema perto de você aqui? Diga amém. Aleluia. Fique ali, fique por perto. Tente ser solução. Tente ser voz. Tente ser luz naquele lugar. Aleluia. É assim que Deus quer que a gente trabalhe para Ele. É assim que Ele quer que a gente realize sonhos para Ele. Mas você diga assim: tá bom, pastor Jamal, eu até concordo com a sua pregação, que nós devemos ser igreja relevante, porque a relevância da igreja está na sua natureza. Eu até concordo de que nós, para sermos relevantes, temos que sair da zona de conforto e fazer com que a nossa fé teórica se torne uma fé prática. Eu concordo mesmo com isso, que nós não devemos ter uma fé prática de forma megalomaníaca, mas de forma simples, para suprir necessidades. Eu até concordo, mas, sabe, eu não tenho muito, eu não posso fazer muitas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, isso é um engano muito, muito, muito horrível. Geralmente o que Deus faz são com coisas pequenas. Vamos pegar aqui um texto interessante. Vamos pegar aqui uma história interessante. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Moisés foi um libertador de uma nação, libertador de um povo que ficou 430 anos escravos. 430 anos. E Moisés então libertou aquele povo com 10 pragas poderosas, aquelas pragas assim extraordinárias. Mas sabe como tudo isso começou a acontecer? Quando Moisés viu a sarça ardendo, ele virou-se para ver o que estava acontecendo, porque ela queimava, mas não se desmanchava, ardia, mas não se queimava. Aí Deus falou para ele assim: Moisés, eu quero que você vá libertar meu povo, eu quero que você desça ao Egito. Pensa o seguinte, gente, Egito, no contexto de hoje, era como se fosse os Estados Unidos, como se fosse a Grã-Bretanha. É uma potência. Moisés ficou olhando para ele assim: eu vou descer lá e vou enfrentar eles? Eu vou lá resolver aqueles problemas? Ele disse: sim, você, eu ouvi o clamor do meu povo, eu quero que você desça lá. E Moisés perguntou para ele: mas como que eu vou fazer a obra? Deus pega e fala para ele assim: o que você tem na mão? Um cajado. Então é com esse cajado que eu vou libertar o povo. Quando eu falo sobre suprir necessidades, Deus nunca vai pedir de nós o que nós não temos, Deus sempre vai pedir o que temos. Se você olhar para Davi, quando ele foi enfrentar o gigante deu risada dele. Você pensa que eu sou quem? Disse o gigante. Eu sou um cão, eu sou um cachorro, para você vir contra mim. O que Davi tinha na mão? Pau e pedra. Quando o profeta Elias foi na casa da viúva, ela chegou e disse assim: eu não tenho outra coisa senão um bocadinho de farinha, eu vou fazer um pão, vou comer hoje, amanhã meu filho vai morrer, eu e meu filho vamos morrer. O que aconteceu? Desprezando o que tinha nas mãos.
A outra viúva que tinha um pouquinho de azeite disse assim: mas eu não tenho senão um pouquinho de azeite. Você percebe como nós desprezamos os nossos talentos? Você percebe como nós desprezamos as habilidades que Deus tem nos dado? Quando eu falo sobre suprir necessidades, eu não estou dizendo para você ir atrás daquilo que você não tem. Em primeiro lugar, use o que você tem. Use o que você tem. E não seja incrédulo sobre o quanto Deus pode suprir necessidades. Deixa eu te usar um outro texto. Quando Jesus desafiou os discípulos para darem de comer àquela grande multidão, eles falaram: Senhor, nós não temos aqui senão alguns pãezinhos, alguns peixinhos. O que eles estavam fazendo? Desprezando. Eles disseram categoricamente: o que são esses pouquinhos pães e o que são esses pouquinhos peixinhos para suprir a necessidade de tanta gente? Amados, a nossa tendência é desprezar o que nós temos nas mãos. A nossa tendência é desprezar o que Deus tem nos dado. A nossa tendência é desprezar os nossos dons e talentos, as oportunidades das nossas vidas. E nós temos que parar com isso. Eu estou olhando aqui para pessoas talentosas, eu estou olhando aqui para pessoas que podem ser usadas como, na mão de Deus, como igreja relevante. Eu estou olhando para pessoas aqui que podem fazer a diferença. Aleluia, glória a Deus. Você não crê nisso, não? Aleluia, está começando a crer. Eu creio. Lembra que eu falei ontem? Ontem ainda preguei sobre isso, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esse eu é você mesmo, é você, não é outro, é você com o seu CPF, é você com o seu RG, é você com a sua certidão de nascimento, não é o outro, não. Você tem que olhar para si com bons olhos, você tem que olhar para as suas mãos com bons olhos, e a partir do que você tem na mão, você vai se multiplicando. Você vê o que aconteceu, você viu o que aconteceu com aquele pedaço de pau? Uma nação veio a existir. Você viu o que aconteceu com aquele bocado de farinha? Nunca mais faltou farinha na botija. Você viu o que aconteceu com aquele pouquinho de azeite? Ela vendeu, pagou a sua dívida e viveu do resto. Você viu o que aconteceu com Davi? Com um pedaço de pau e uma pedra, ele derrotou o exército mais poderoso das nações que estavam ao redor de Israel. Você viu o que aconteceu com aqueles pãezinhos e peixinhos? Uma multidão foi saciada, ainda sobrou cestos cheios. Se você usar o que você tem nas mãos, milagres vão acontecer. Se você usar o que Deus já tem te dado, você vai tocar a sua cidade, você vai tocar as pessoas ao seu redor, você vai conseguir fazer a obra de Deus, porque Deus usa as coisas simples da vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estou tentando aqui mostrar para vocês o quanto nós podemos ser mais, maior, fazermos mais, com muito poder de transformação, se nós seguirmos essa visão aqui. Eu estou terminando, né? Deixa eu te falar uma outra coisa. Por que será? Por que será que Dorcas, ou Tabita, traduzido, ela chegou a esse nível de fé? Fé essa prática, fé simples, fé que via e supria as necessidades, fé esta, entendeu? Que usava o que tinha nas mãos, não se desculpando, não se escondendo atrás das desculpas. Eu vou te dizer qual era o espírito que tinha sobre Dorcas. Ela era abnegada. Era uma pessoa que se preocupava com as demais. Não era alguém voltada só para si. Não era alguém voltada só para os seus problemas. Não era alguém voltada só para as suas questões da vida. E desde o primeiro dia, Deus tem falado conosco nesta casa. Deus não quer que a gente tenha um cristianismo comercial, ou seja, pautado só em questões desta vida. Deus não quer que a gente tenha, né, um cristianismo consumista, egoísta, só voltado para as nossas necessidades. Deus quer que a gente tenha a mentalidade empreendedora. Deus quer que a gente tenha uma mentalidade que faça-nos olhar além de nós mesmos. E para isso você tem que ter o quê? Abnegação. Você tem que se doar para as pessoas. Sem doação nunca vai ter multiplicação. Se nós olharmos, por exemplo, o campo, olharmos a terra, o que é o fruto? O fruto da terra. A terra, ela é generosa com alguém que deu algo para ela. Então ela multiplica aquele grão. Você planta uma semente, ela te dá 100.
Você planta, né, um pouquinho, ele te dá um monte. Isso é o significado de você ser abnegado, abrir mão de si mesmo para se dar a favor de alguém. Você tem que abrir mão de si mesmo para se entregar a favor de alguém. Então nós precisamos olhar e ver isso, né? Como nós estamos andando nessa questão. O exemplo maior foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se humilhou, e humilhou, tornando-se como homem foi obediente até a morte de cruz. O que é isso, querido? Ele se humilhou, ele se abnegou, ele abriu mão de si mesmo, e quando ele veio ao mundo, ele era unigênito, mas depois que ele subiu aos céus, ele subiu como o primogênito de muitos irmãos. Quando você se doa, no caso de Dorcas, que ela se doou por aquelas viúvas, ela se doou por aquelas pessoas necessitadas, ela se doou tentando traduzir a sua fé teórica numa fé prática, houve multiplicação. Multiplicação. E eu entendo, queridos, que nós, quando falamos sobre abnegação, estamos enfrentando o espírito que age no fim dos tempos. O apóstolo Paulo, na sua carta, ele disse o seguinte, que nos últimos tempos, 1 Timóteo capítulo 3, os homens seriam egoístas. Os homens pensariam em si. Em si. Nós temos que quebrar essa cadeia egoística dentro de nós, de pensar só em nós. João capítulo 12, versículo 24, diz, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, fica ele só. Mas caindo em terra e morrendo, ele produz o quê? Muitos frutos. Muitos frutos. Talvez você não possa ocupar a sua semana inteira a favor da sua cidade, a favor da sua igreja local, mas quem sabe você vai ser um abnegado pelo menos um dia da semana, que você vai vir a esse lugar para servir, que você vai vir a esse lugar para se doar, que você vai vir a esse lugar para ser relevante, para a sua cidade. A sua cidade. Eu encontrei uma igreja esses dias, que eles eram pessoas muito abnegadas, muito legais eles. E eles encontraram um meio de evangelismo interessante. Sabe o que eles começaram a evangelizar? Nos velórios. Nos velórios. Porque você sabia que tem muita gente lá no velório que não tem alguém que faça uma oração por ele, que não tem alguém que faça ofício fúnebre para ele, mas a gente quer entregar para os capelões. Não, os capelões vão fazer isso assim, não, nós podemos fazer. Nós podemos ir nas creches, nós podemos ir nos orfanatos, nós podemos ir nos hospitais, nós podemos ir nas cadeias, nós podemos ir nos asilos, nós podemos ir em tantos lugares, tantos lugares. Se você tirar um dia da sua vida, da sua semana, tudo bem, é muito para mim, então tire um dia da sua quinzena, é muito para mim, então tire um dia do seu mês, é muito para você. Ah, querido, deixa eu te falar, nós precisamos de um reavivamento do serviço. Serviço na casa de Deus não é uma questão opcional. Dorcas entendeu isso. Ela entendeu que não era opcional servir ao Senhor. Ela entendeu que não era opcional. E por isso ela se tornou abnegada. Ela abriu mão de si mesma para servir. Eu usei um exemplo esta manhã e eu quero usar com vocês também. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se entrar uma prostituta e se converter nesse lugar, você teria dificuldade com amor, com carinho, com respeito, dizer para ela assim, minha filha, agora Jesus já te salvou, agora Jesus já te libertou, você não precisa mais se prostituir. Você teria algum problema de falar isso para ela? Eu não teria. Alguém teria algum problema aqui? Não, né? Porque a gente sabe que é o bem dela, não é verdade? Se entrar um traficante de drogas aqui, né? Ele se converter, Jesus entrar na vida dele e salvá-lo, você vai ter alguma dificuldade de falar para ele assim, meu querido, agora você não precisa mais disso, você não precisa mais ser usuário de drogas, você não precisa mais vender drogas, você não precisa mais estar na marginalidade da vida, não é verdade? Você não falaria isso com amor para ele? Né? Sem nenhum problema, não é verdade? Ok? Agora interessante, por que a gente não tem a mesma facilidade de falar isso para uma pessoa que trabalha todo dia 16, 17, 18 horas e não tem tempo para ela, e não tem tempo para a família dela, e não tem tempo para Deus, e não tem tempo para ninguém, e a gente acha que essa pessoa está certa? Está errada. Está errada. Está errada.
Você não pode conduzir a sua vida dessa forma. E aí você se desculpa, né? Lógico, uma prostituta não pode servir na casa do Senhor, um traficante de drogas não pode servir na casa do Senhor, ou ele para com aquilo, não é verdade? Agora, nós nos desculpamos em não servir na casa do Senhor porque estamos muito ocupados. Não, querido. Isso é mandamento que Deus já determinou desde os passados. 6 dias você trabalhará, mas o 7º dia pertence ao Senhor. Nosso 7º dia não é mais o sábado, nosso 7º dia é o domingo. Nós tiramos o domingo para servir ao Senhor. Pelo menos um dia da semana você tem que servir ao Senhor. Pelo menos um dia da semana você tem que ser abnegado. Pelo menos um dia da semana você tem que dizer: a minha vida é para o meu Deus, a minha vida é para o meu próximo, a minha vida é para viver um pouquinho além de mim mesmo, a minha vida é para eu viver um mundo que é um mundo além do meu próprio mundo. Nós temos que quebrar isso, queridos. Nós temos que quebrar na realidade. A reforma, ela trouxe esse conceito muito poderoso para nós, porque antes da reforma, nós tínhamos esse conceito, nós contratávamos um sacerdote, né, e sacerdote fazia todo o trabalho, e os leigos então só observavam porque eles não tinham capacidade. Mas graças a Deus que na reforma nós recuperamos, né, o ministério geral, ou o ministério de todos os santos, em adorar ao Senhor, em servir aos outros com os nossos dons e talentos e servir como evangelismo, obra de evangelismo às nossas nações, né? Nós precisamos aprender que a obra é do corpo, mas o corpo tem que ser abnegado, o corpo precisa colocar as mãos às obras. Olha que interessante, esse final de semana, eu vi aí tanta gente trabalhando, eu na dança, outra na comida, outra ali na mesa de som, outra lá. A igreja é essa comunidade. Não podemos permitir que o espírito de sanguessuga tome conta da gente. Vamos ser abnegados em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. E eu quero terminar aqui. Eu quero terminar falando a respeito de uma coisa interessante. Dorcas, quando ela resolveu ter essa fé prática, fugir dessa mentalidade megalomaníaca, fazendo as coisas de forma simples, usando o que ela tinha nas mãos, porque ela amava as pessoas ao ponto de se doar para suprir as necessidades delas. Você sabe o que Dorcas fez? No fundo, ela valorizou a sua própria vida. Ela fez a sua existência valer a pena. Ela não passou desapercebida por este mundo. Queridos, nós temos que fazer nossa vida valer a pena. Nós temos que fazer a nossa existência ter um significado. E quem faz isso somos cada um de nós. Quando você assume isso na sua vida, você vai dizer o seguinte: eu sei que eu tenho algo para oferecer. Eu sei que eu tenho algo para dar. Eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer a minha vida valer a pena. Agora, a vida vai passando, a vida vai passando, e quando você menos espera, ela já passou. E quando você olhar para trás, você vai ter que fazer uma pergunta. E essa pergunta todo mundo, em algum momento da vida, vai fazer. Sabe qual que é? Valeu a pena? A minha vida valeu a pena? Você vai ter que responder. Já pensou que coisa horrível? Você ali pertinho da morte, pertinho de ser sepultado, você olha para a sua vida e fala assim: caramba, desperdicei a vida. Eu me lembro de um filme, até assisti com o Cláudio. Lembra aquele filme do O Resgate do Soldado Ryan? Hã? Alguém assistiu esse filme aí? Pensa num filme que me fez chorar, né? Quando o Tom Hanks, ali baleado, depois de percorrer, né, no meio da guerra para tentar salvar aquele único filho que havia sobrevivido, ele olha para o rapaz assim e diz assim: faça a sua vida valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício destes homens que vieram atrás de você. E o filme encerra com aquele rapaz, né, agora já velho, ali diante da lápide do capitão, esqueci o nome dele agora,
E ele, olhando para sua esposa, olhando para os seus filhos, olhando para os seus netos, ele faz uma pergunta para todo mundo. Diga assim: fale para mim se a minha vida valeu a pena. Fale para mim se a minha vida valeu a pena. Todos nós, não duvide do que eu estou dizendo, todos nós, em algum momento da vida, vamos ter que responder isso. E quem vai dar essa resposta não vai ser apenas um discurso, mas sim a forma como você viveu, a forma como você usou seu tempo, a forma como você usou seu dinheiro, a forma como você usou sua influência, a forma como você usou seus dons. É isso. Quando o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu não desperdicei. Ou seja, eu estou vivo, mas já completei o que tinha que ter feito. Eu estou vivo, mas tudo que Deus deu das minhas mãos já está executado. Já pensou que coisa linda? Extraordinário. Jesus falou: Pai, a obra que o Senhor me deu para fazer, eu a completei. Que coisa linda. Sabe, queridos, eu creio que o que Deus plantou nos nossos corações esses 3 dias é para que esta igreja ela vá a alturas muito altas, que essa igreja comece a se multiplicar em várias áreas de forma extraordinária, porque na sexta Deus ressuscitou os nossos sonhos, nos fez sonhar novamente. Ontem no sábado Deus renovou a unção sobre nós. Nós estamos aqui bêbados, carregados, fomos assim embriagados de Deus. E hoje Deus está dizendo: tudo isso é com uma só razão, tudo isso é com um só objetivo. Eu quero que você seja relevante, fazendo a sua vida valer a pena. O Espírito Santo me traz uma palavra aqui, uma palavra coletiva, porque eu sei que muitas pessoas se enquadram dentro disso. Tem muitas pessoas aqui que não conseguem se colocar diante de Deus, suprir as necessidades das pessoas ao seu redor, porque elas estão debaixo de muita condenação. Ainda acho que ontem ou anteontem eu falei sobre isso. O problema do perdão é Deus que resolve, mas o problema da culpa somos nós que resolvemos. Tem muitas pessoas debaixo de condenação aqui, debaixo de culpa, dizendo: mas eu não posso servir, eu não posso fazer nada, eu não sou ninguém, eu já errei muito na minha vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse tipo de pensamento é diabólico. Esse tipo de pensamento é do inferno. Deus não está nesse negócio aí não. Isso não está em linha com a palavra, isso não está em linha com o propósito do reino não. De forma nenhuma. Não existe incapacidade nos filhos de Deus. Não existe inoperância nos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus podem operar. Todos os filhos de Deus podem frutificar. Todos os filhos de Deus podem ser manifestadores da glória. Nós só precisamos andar de forma correta. E se errarmos, se falharmos, o que você faz? Recebe o perdão, joga fora a culpa. A palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e os abandona encontra misericórdia da parte do Senhor. Deixa Deus te alcançar, deixa Deus te sarar, deixa Deus te curar, deixa Deus usar a sua vida para fazer valer a pena, em nome de Jesus, aleluia. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu queria ter um tempo de oração com vocês, queria ter um tempo de consagração. Será que a gente pode ter um pouco de música, né, em louvor e adoração ao Senhor? Eu queria que nós se colocássemos em pé, por gentileza. Deus falou com alguém aqui essa noite? Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus falou conosco. Eu gostaria que você então fizesse um ato profético, muito simples hoje, muito simples. Você vai vir dando passos, relembrando tudo que Deus falou conosco esse final de semana. Deus renovou meus sonhos, Deus me ungiu, me habilitou para que eu seja uma pessoa relevante. Deus ressuscitou os meus sonhos, Deus me ungiu para que eu fosse uma pessoa relevante. Aleluia, e eu não vou abrir mão dessa palavra. Eu não vou abrir mão desta palavra. Eu peguei ela para a minha vida.
eu peguei ela para minha família, eu peguei ela para minha igreja. Glória a Deus. Quantos querem fazer isso? Sai do seu lugar, vem andando e falando isso. Deus ressuscitou os meus sonhos, Deus me ungiu, e Deus me ungiu para que eu fosse uma pessoa relevante. Eu quero que você tenha um tempo aqui. O que nós vamos fazer ao Senhor hoje? Nós vamos nos consagrar, nós vamos jogar fora todo esse espírito de desprezo, de humilhação. Vamos jogar fora todo esse espírito contrário. Deus tem expectativas, Deus tem expectativa em você, aleluia. Deus olha para você e vê você uma boa semente. Deus olha para você e vê você um ganhador de almas, um discipulador de vidas. Deus olha você como alguém que pode ser voz, que pode ser mão, que pode ser luz. Aleluia, aleluia. Deus olha você como um candeeiro que está sendo colocado no velador. Deixa a vossa luz brilhar diante dos homens, deixa as vossas obras brilharem diante dos homens. Vamos tocar essa cidade, rua por rua. Vamos tocar, vamos descobrir as necessidades dessa cidade. E como igreja vamos até lá. E como corpo de Cristo vamos até lá. Vamos exalar o bom perfume de Cristo, aonde o fedor do pecado está ali. Vamos brilhar a luz de Cristo, aonde as trevas do inferno estão lá. Vamos aonde as pessoas mais precisam, aonde as dores são mais sentidas. O Senhor nos chamou para sermos relevantes. O Senhor nos ungiu para fazermos uma obra extraordinária. Oh, aleluia! Se você, aonde você estiver, resolva brilhar. Aonde você estiver, resolva ser voz, resolva ser luz, resolva ser instrumento, resolva ser usado por Deus. Aleluia! Eu te trouxe aqui à frente para que você seja uma pessoa abnegada. Que você diga para o teu coração hoje: Senhor, eu vou te servir um pouco mais. Eu vou buscar, Senhor, ser um pouco mais intenso, sem cobrança, sem pressão, mas dentro dos meus limites, com aquilo que o Senhor me colocou nas mãos. Senhor, eu não vou exigir demais de mim, mas também eu não vou me eximir, não vou me esconder. Não, Senhor, eu quero ser abnegado. Me dê um coração apaixonado por você, Jesus. Me dê um coração apaixonado pelas pessoas, Senhor. Me dê um coração multiplicador. Me dê um coração, Pai, que olha e vê, Senhor, e vê as necessidades mais sentidas. Comece a orar, querido, comece a orar. E peça um coração segundo o coração de Deus. Sim, faça isso, Senhor. Mas te darei a minha canção. Sim, Jesus. Doces palavras te darei. Sim, ó Deus, sim, ó Deus. Me sustentas em minha dor. Sim, Isso me leva mais perto de ti, sim, ó Deus, sim. mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai. Aleluia. Vai valer a pena cada
lágrima derramada vai valer a pena. Cada esforço que eu fiz vai valer a pena mesmo. cada sacrifício vai valer a pena. Sim, ó Deus, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu gostaria que você fizesse algo muito gentil, muito abençoador essa noite. Eu gostaria que com muito amor e santidade você colocasse as mãos sobre o ombro dessa pessoa. Essa pessoa que está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Olhasse para ela e diga assim: você tem que acreditar no seu valor. Você tem que acreditar na sua capacidade. Diga assim: Deus te restaurou os sonhos. Ele te fez uma pessoa ungida, para que você seja relevante, para que você use o seu potencial. Olha nos olhos dela e diga assim: não deixe esse espírito de condenação, de autocomiseração, dizendo que você não vale nada, que você não pode nada. Isso não é voz de Deus para você, não. Isso é voz do inferno. A voz de Deus é que você é uma boa semente, que vai dar muitos frutos. Frutos a 30, frutos a 60, frutos a 100 por um. Você é uma boa terra. Você é um cristão relevante. Diga para ele: você é a luz dessa cidade. Você é voz de Deus nessa cidade. Você é mão de Deus nessa cidade. Aleluia. Comece a orar por ela. Comece a abençoar a vida dela agora. Levante ela em oração. Levante ela no espírito. Levante o ânimo da sua igreja, Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Você foi criado para manifestar de Deus. Caminho, mas te darei a minha. Ore mesmo, ore por ela. Se levante a favor dela. Diz palavras. Oh, Espírito Santo, renove o ânimo da sua igreja. Levante o ânimo dos teus servos, das suas servas. Todo espírito de condenação. Oh, aleluia. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos meus Oh, aleluia. Uma noite de liberação do seu ministério, de liberação da sua vida, de liberação dos seus dons, de liberação da graça de Deus. de cada montanha. Isso. Não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco.
sonho. Eu sou Deus que te levanto mais uma vez. Pastor Marcelo Jamal falava: o Senhor me mostrou pessoas feridas que talvez foram mal interpretadas, ou que talvez teu coração na época em que você fazia não estava do jeito que deveria estar, não fez com a motivação correta, ou talvez realmente pessoas te feriram com palavras, foram injustas com você. O Senhor me mostrou enquanto Ele pregava pessoas feridas que não conseguem mais servir porque seu coração foi ferido. Eu não sei o motivo, mas se você se encontra aqui assim, levante a sua mão. Aonde você estiver, só fique com a mão erguida. Se você enxerga que um dia você foi ferido e por isso você não conseguiu mais servir, não conseguiu mais se doar, fique com a mão erguida. Toca essas pessoas. Continue com a mão erguida, porque eu sinto também que tem pessoas que estão feridas porque estavam servindo, mas pisaram na bola no meio do serviço e elas se autoferiram e elas disseram para si mesmas: nunca mais eu vou fazer isso. E o Senhor está tirando esse peso de condenação da sua vida nessa noite. Se é você que tem sido ferido por qualquer motivo e por isso você parou, com a sua mão erguida, Marcelo podia fazer essa oração liberando essa cura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, essas mãos erguidas, Senhor, são mãos que pedem um socorro, são mãos que pedem, ó Deus, que o bálsamo de Gileade desça sobre eles. Cura-os, ó Senhor, sara-os, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que toda a condenação que está sobre eles, que toda a culpa que está sobre eles, ó Pai, apontando-os as suas falhas, os seus erros, Senhor, apontando aquilo que eles fizeram, Pai, e que hoje os condena, seja arrancado da mente deles em nome de Jesus. Eu também, Senhor, oro para que essa semente de amargura que brotou pela condenação de outras pessoas sejam arrancados dentro desses corações e que eles sejam livres, que o Espírito de perdão venha sobre eles, para perdoarem a si mesmos, para perdoarem o seu próximo, para perdoarem as pessoas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, Pai, para que esta noite um espírito de ousadia, Senhor, venha sobre eles novamente. A sua palavra fala que se o nosso coração não nos condena, nós temos ousadia para servir ao Senhor, e que essa ousadia volte ao coração deles, que eles se vejam agora na sua obra, que eles se vejam agora fazendo o seu serviço, que eles se vejam agora, Senhor, manifestando a sua glória em nome de Jesus Cristo, sem nenhuma culpa, sem nenhum peso, sendo restaurados para a sua casa, sendo restaurados para o seu serviço, sendo restaurados de forma extraordinária. Que hoje recomece a vida deles, recomece o ministério deles, recomece o chamado deles em nome de Jesus Cristo. E a igreja recebe eles com amor, diga amém. A igreja abençoa eles com carinho, diga amém. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor então. Glória a Deus. Aleluia. Escute isso, para nós encerrarmos esse momento. Escute isso que o Senhor está dizendo. Toma o que tens em tuas mãos, quero usar-te. Se estiveres disposto, toma o pouco que tens, entregue a mim. Eu sou El Shaddai, suprirei tuas necessidades. Vamos declarar mais uma vez. Receba essas palavras do Senhor sobre o seu coração. Toma o que tens em tuas mãos, quero usar-te. Se estiveres disposto, toma o pouco que tens, entregue a mim. Eu sou El
Eu vejo esse exército sendo levantado nessa noite aqui. Como aquele exército de ossos secos, que sobre a palavra do Senhor foi levantado. E depois o vento dos quatro cantos soprou, trazendo vida. É este o vento que sopra nessa noite, neste lugar. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Você pode voltar para o seu lugar. Eu quero fazer só mais uma oração. Nós já estamos encerrando, mas eu preciso fazer essa oração. Eu não posso encerrar um culto sem fazer essa oração. Se você nunca antes fez uma oração confessando a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se nunca você antes fez essa declaração que está escrita em Romanos capítulo 10, confessando a Jesus, e você gostaria de fazer neste momento, levante a sua mão onde você está. Eu estou falando especificamente com aqueles que nos visitam nessa noite. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém aqui que nunca antes fez essa oração? Pastor, se eu te perguntar hoje, você tem convicção de que se o Senhor vier hoje, agora, você vai para o céu? Você tem essa convicção? Porque a convicção, essa certeza de que eu sou salvo, ela está descrita em Romanos capítulo 10. Se eu crer com o coração e confessar com a minha boca, eu serei salvo. Se há mais alguém que nunca antes fez essa oração, o Senhor está te dando essa chance nessa noite. É só você fazer um sinal com a sua mão, como essas pessoas já fizeram, e eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos fazer um acordo? Deus te abençoe. Eu desço e você vem até aqui para a gente orar por você. Vamos fazer isso? Pode sair do seu lugar. Essa salva de palmas pode ser melhor, porque hoje, salvação, festa no céu. Deus te abençoe. Queria chamar os pastores aqui. Deus te abençoe. Abra sua mão assim. Vem cá, vem cá. Deus te abençoe. Você pode vir um pouquinho mais para cá, para caber os outros. Pode chegar aqui. Isso. Aí você chega aqui no meio. Isso. Pode sair de trás dela. Vem cá. Aqui, ó. Fica aqui. Isso. Você já fez essa oração, né? Então repita assim comigo. Faz assim. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. Por isso eu confesso agora, diante de ti e dessa igreja, eu confesso o teu nome como meu único Senhor e Salvador. Entra agora na minha vida, muda a minha história, muda a minha casa. Diga: eu renuncio às coisas antigas que eu fiz. A partir de hoje, eu quero viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Pode abaixar a sua mão. Essa oração que você acabou de fazer agora, uma oração bíblica que eu ajudei você repetindo. Quando a gente faz crendo, cumpre-se na palavra de Deus na sua vida, de que você se torna um filho de Deus. Você fez com fé essa oração? Foi de coração, não foi para se livrar logo de mim. Não, foi de coração. Então a Bíblia diz que hoje você foi feito um verdadeiro filho de Deus. Hoje o teu nome foi escrito no livro da vida. E antes de eu dar a terceira notícia, nós vamos orar por vocês. Vamos impor as mãos sobre esses queridos. Pastor Marcelo, podia me ajudar também aqui. Diego, Roberta. Graças a Deus tem muita gente aqui recebendo Jesus. Preciso de mais um
Cláudio. Querido, obrigado. Igreja, enquanto eles estão orando, declare assim comigo: Senhor Jesus, estenda suas mãos e declare: Senhor Jesus, nós declaramos agora que essa semente que foi plantada não vai ser roubada, mas vai dar muito fruto para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas agora, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então a terceira notícia que eu quero dar para vocês. Como é seu nome? Robson, Karen, Anderson, Isabelle, Antônio. Bem-vinda. De verdade isso. Você é bem-vinda. Como é seu nome? Lúcia, Marisa, Elza. Todos vocês hoje fazem parte de uma família que no mundo inteiro fez essa mesma oração que vocês acabaram de fazer. E uma parte dessa família está aqui. Dá uma olhada para essas pessoas. Pode olhar. Pode olhar para essas pessoas. Está valendo a pena. Está valendo a pena mesmo. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Está valendo a pena mesmo. Quantos estão felizes por essa grande festa de salvação na casa do Senhor? Quantos estão felizes? Pode dar um glória a Deus bem forte. Pessoal, antes de vocês voltarem para os seus lugares, você que veio aqui, eu queria que as pessoas que convidaram vocês fossem até com vocês, junto com o pastor Samuel. Ele vai pegar o nome de vocês ali atrás, por gentileza. Acompanhe aqui o pastor Samuel. Ele vai pegar o nome de vocês para a gente estar orando por vocês, estar ajudando vocês, em nome de Jesus. Amém? Queridos, rapidamente, semana que vem, encontro com Deus, irmãos. Então, nessa mesma hora, nós vamos estar voltando do encontro, pilhados na unção do Espírito Santo. E eu gostaria que todos os homens que vão para o encontro, rapidamente aqui à minha direita, viessem correndo. E amanhã nós temos pré-encontro. Temos a reunião de adoração às 7h30 e às 8h30. Não era agora. Não era para vocês virem agora, mas já estão aí, fica aí agora. Tá certo. Tá certo. Você vai também? Então corre para cá, menino. Se tem mais alguém, ai pastor, eu estava em dúvida. Essa é a hora. Corre para cá. Depois não tem mais jeito. Tu tá vindo para cá? Ele vai também, Diego? Então vem. Nós temos uma galera de Ilha Solteira, de Itapura, de Rio Preto, de Matão. Esse encontro vai ser uma poderosa bomba nas mãos de Deus. Então, já que eles vieram para cá, vamos orar por eles? Estende as mãos aí. Abençoa a vida deles. Eles devem estar passando por lutas nesses momentos. Eu sei que não é fácil. Enquanto você está orando, deixa eu já te dizer, se você quiser ir ao encontro, homens, ainda tem tempo. Você precisa me procurar, ou procurar o pastor Samuel, ou procurar algum líder e falar, eu quero ir. Abençoe a vida deles, diga, Deus, em nome de Jesus, guarda esses meninos, protege eles, livra-os de todo mal, toma a vida deles nas tuas mãos, prepara o coração deles para este tempo precioso, em nome de Jesus. Amém? Nós temos lá atrás espetinho, cafta e carne. Você nunca comeu uma carne tão gostosa como a que vai ter ali agora. A R$4
Já vem o refrigerante. Já vem o refrigerante. Baixou o preço? 3 espetos por 10. Pronto. Então, dá para, né, matar a fome. Quantos foram abençoados aqui? Eu queria orar pelo pastor Marcelo e queria orar pelo Cláudio. Vem cá, vocês dois. O pastor Marcelo estava conversando e não prestou atenção. Eu não podia resistir a essa oportunidade, né, irmão? Você dá um puxão de orelha no pastor Marcelo, olha. Vou chamar o pastor Maurílio também para me ajudar aqui. Vem cá, amor. Olha, a gente ouviu o tempo todo o pastor Marcelo falando, mas pensa num cara que ministrou na minha vida esses dias, que foi o Cláudio. Um discípulo, um homem de Deus, uma história linda de recuperação, não é isso? Enfim, estou muito feliz. E sabe, irmão, se você foi abençoado, eu queria que você caprichasse ao Senhor, sendo grato a Deus. Não é honra e louvor a homens, mas a Bíblia diz que a quem honra, honra. E eles nos abençoaram. Eu queria que a gente honrasse ao Senhor agora pela vida deles com uma forte salva de palmas. Obrigado. Glória a Deus. Nós vamos orar por ele. Amanhã à noite, ele está indo embora para São Paulo amanhã cedo. À noite ele pega o voo para os Estados Unidos. Pedir para o pastor Maurílio abençoar a vida deles na viagem, de volta e naquilo que Deus tem feito através dele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor está concedendo a mim, Senhor, de poder rever os teus servos e saber, ó Deus, que estão bem, que o Senhor tem cuidado deles. Eu sei que as lutas não cessam, mas eu sei também, ó Deus, que o Senhor nunca os abandonou, nem os deixou. Por isso que as nossas lágrimas, o Senhor sabe a alegria, Senhor. É alegria de poder saber que também estamos sendo cuidados pelo Senhor e que o Senhor tem propósito sobre as nossas vidas. Continue abençoando, Pai, o ministério do teu servo. Continue usando, ó Deus, na sua simplicidade profunda da tua palavra, tocando os nossos corações, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pela vida do teu filho. Leve-o de volta, Senhor, para o seu lar, para a sua família, para a sua igreja, para o seu ministério. Nós ficamos com a palavra. Nós ficamos com a saudade. Mas sabemos, ó Deus, de que o mesmo cuidado que o Senhor tem a nós aqui, o Senhor está tendo com ele lá. Leve-o guardado, ó Deus, pela tua mão. Dê ao teu filho, ó Deus, a proteção que ele precisa no Senhor. E que nesses dias, ó Deus, a guarda do teu Espírito Santo sobre nós venha, ó Deus, de uma maneira simples, profunda, e transforma e nos alimenta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria fazer algo nessa noite. Eu queria que você entrasse em concordância comigo. Eu senti de fazer isso com o pastor Marcelo, representando não a Moriá, mas como corpo de Cristo, representando a igreja do Senhor Jesus espalhada, e como você ensinou, como alguém que foi dado à igreja para servi-la. Enquanto meu sogro orava por vocês, eu senti de te ungir para esse novo tempo que
você está começando. Esse tempo de unção diferente. Eu vejo assim, algumas inquietações vindo, porque são sinais de que mudanças estão acontecendo no reino espiritual. O nível de autoridade está crescendo. Pode ser? Então estenda suas mãos para cá. Vamos liberar isso sobre a vida do servo de Deus. Eu confirmo, concordo com a oração do teu servo. E nós declaramos com essa unção liberada sobre o teu filho, a confirmação desse novo nível, a unção e a autoridade do Senhor repousando sobre ele numa nova dimensão. Ele já sabe, ele tem experimentado, e a igreja do Senhor Jesus, representada por cada um aqui hoje, confirma essa palavra. E o teu filho volta para a sua casa carregando sobre si as marcas dessa unção e dessa graça que está sobre ele. Assim também sobre a vida do teu filho Cláudio, esse homem de Deus, empreendedor, que se entregou ao Senhor. Também declaramos que com essa promoção no reino espiritual na vida do seu discipulador, assim também vai vir sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Brilhe a luz dele sobre a tua vida e te dê a paz em nome de Jesus. Não deixe de abraçar pelo menos 250 pessoas e diga para elas que não há nada melhor do que servir a Deus.